Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Meu nome é Vitor Ogawa e nesta edição vamos falar sobre as eleições para reitor e vice-reitor da UEL, que possuem 4 chapas inscritas. A chapa 1 é a UEL de volta para casa. A chapa 2 se chama UEL Mudar é Preciso, Mudar é Possível. A chapa 3 foi denominada Mais UEL. E a chapa 4 foi intitulada UEL Viva a Cidade. O primeiro turno será realizado no dia 12 de abril e o segundo turno será no dia 27 de abril. A Folha produziu uma série de entrevistas com cada uma das chapas para esta eleição, que será histórica, já que pela primeira vez estudantes, professores e agentes universitários deverão participar da eleição direta de forma eletrônica para a escolha dos dirigentes da instituição. A votação será online pelo sistema SAEL, que é o Sistema Aberto de Eleições Eletrônicas, por meio dos portais do estudante e do servidor. O acesso será permitido por intermédio de senha pessoal. No primeiro programa, vamos ouvir os integrantes da Chapa 1, UEL de Volta para Casa, composta pelos professores Gabriel Giannatasio, do CCH, que é o candidato a reitor, e pelo professor Marcelo Canteri, do CCA, candidato a vice-reitor. O senhor é do Departamento de História, né? Sou do Departamento de História. E o senhor é do Departamento de Agronomia. Exato. Eu queria que vocês começassem falando assim sobre quais são os principais desafios que vocês vão enfrentar em uma eventual eleição assim, ao comando da UEL. Então, eu entendo que, para responder a tua pergunta, eu acho fundamental fazer um relato um pouco da trajetória que nos levou a ser candidato, né? Porque eu, Vitor, sou sincero com você, eu entrei na Universidade Estadual de Londrina em 94 e jamais imaginei que eu sairia um dia candidato a reitor, né? Isso porque a minha trajetória na universidade foi dedicada à pesquisa e à docência, né? E não à gestão universitária, administração e tal. Entretanto, constituiu-se uma situação na universidade que, digamos assim, me chamou para esse desafio, não é? É quase que um ato de sobrevivência, não é? Esse chamado foi um chamado em função de um ato de sobrevivência, né? Ou seja, e eu acho que este é o maior desafio que a gente tem para enfrentar, que é resgatar a universidade, não é? Colocar a universidade nos trilhos novamente, né? Ou seja, a universidade deve voltar para sua casa. Quando a gente fala a universidade deve voltar para sua casa, é exatamente porque nós entendemos que nas últimas, eu vou dizer, quase décadas, né, a universidade saiu um pouco dos trilhos, abandonou a sua casa. O que significa dizer duas coisas fundamentalmente. Uma, a de que a universidade, se não houver direito de divergir, se não houver tolerância, se não houver a possibilidade de crítica, de autocrítica, se não houver a possibilidade de debate entre pensamentos diferentes, não é um sinal de que a universidade abandonou as suas raízes. Foi bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque recentemente o senhor teve divergências com outras alas da universidade, né? O senhor chegou a chamar que a universidade tem que ser uma casa da tolerância, né? Queria que o senhor explicasse mais o que é essa casa da tolerância, como é que a UEL pode ser esse local assim, em que os debates da direita, esquerda, centro podem conviver naturalmente. Gabriel, se me permite antes, e a tua sobrevivência, acho que não é só uma sobrevivência pessoal, uma sobrevivência de uma linha de pensamento, né? de uma representação de uma diversidade de pensamentos da universidade, além, claro, de toda a parte administrativa, da parte científica, da parte de extensão também que a gente trabalha. Mas, por favor, fica à vontade. Eu acho que perfeito, Marcelo, bem situado o problema, não é? É um problema coletivo este, não é? E a gente tem várias demandas
Eu vou comentar então, quando responder a tua pergunta da casa, eu vou comentar sobre essas demandas e de como elas foram chegando a nós e sendo incorporadas no nosso trabalho. Então veja, eu comecei a perceber que a universidade não era exatamente um ambiente aberto às divergências por volta de 2009 e 2010. Né? Isso tudo que eu vou dizer a você, ele de certo modo está traduzido neste livro. Né? Este livro, o livro proibido, Totalitarismo, Intolerância e Pensamento Único na Universidade, que acabou de sair esse livro, é um livro que condensa essa experiência na Universidade Estadual de Londrina, de 2009 a 2020. Então aqui, veja só, nós chegamos no ponto, num determinado momento, ou seja, por volta de 2017, nós chegamos no ponto de criar um movimento vinculado à cidade, um movimento que incorporou vários intelectuais, escritores, profissionais liberais da cidade de Londrina, não é? E ao mesmo tempo um projeto de extensão da UEL. Não é? Esse movimento se chamou UEL, a Casa da Tolerância. De certo modo, nós queríamos, com este movimento, mostrar, não só para a universidade, mas mostrar também para a sociedade, que a UEL era um espaço que podia ser um espaço exemplar. Veja só, o problema da intolerância é um problema que não é um problema unicamente da UEL, da universidade. Não é? É um problema que está espraiado na sociedade. Não é? Vocês, como jornalistas, sabem bem, não é? Como a situação está tensa socialmente, não é? Do ponto de vista do debate público. Né? Então nós queríamos, de certo modo, mostrar que a universidade podia ser aquilo que cabe à universidade ser, que é um exemplo de como se comportar, de como incorporar e de como debater com o diferente e tal. Ocorre que nós percebemos ao longo dos 4 anos de existência do projeto que a universidade não era exatamente esse ambiente. Né? Então, assim, a universidade tem muitos méritos, a universidade tem importantes conquistas a serem preservadas, não é? Mas ela tem esse desvio. Não é? Então, uma das nossas pautas, eu acredito até que a nossa candidatura é resultado desta pauta, é trazer a UEL de volta para casa, digamos assim. E como seria isso? Não sei se você quer completar alguma coisa nisto. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Então, uma das propostas que nós temos, veja só, porque ao longo deste período de 4 anos, nós travamos contatos com muitos professores fora da UEL, de outras instituições, não é? Pesquisadores. Não é? Então, nós achamos que existe um modelo que nós podemos nos inspirar, não trazer automaticamente para o Brasil, mas nós podemos nos inspirar, que é um modelo que nasceu nos Estados Unidos como uma iniciativa de intelectuais americanos e professores da academia americana. Esse movimento nasceu por volta de 2014 lá, chamado Academia Heterodoxa, não é? Que é um movimento que busca incentivar a pluralidade de ideias, não é? Dentro do ambiente acadêmico. E como é que isso é incentivado? Então, eu acho que uma das possibilidades é a de criar uma espécie de... Aqui eu vou usar um termo, não é? Isso nós nem conversamos ainda sobre o uso dele, mas criar uma espécie de índice de tolerômetro. Como é que é isso? Veja só, do mesmo modo como nós temos índices capazes de medir a diversidade demográfica na universidade, não é? Nós podemos ter também a possibilidade de criar um mecanismo como esse, ou seja, no fundo, isso passa por, nós entendemos assim, a criação de uma secretaria especial junto à reitoria da UEL.
uma secretaria que trataria unicamente deste problema, do tema e do problema da diversidade de ideias na academia. Não é? Uma das possibilidades, aqui eu estou falando de uma política de conjunto. Gabriel, se me permite, bom, pode continuar, daí Não, se me permite, né, quando o Gabriel nos convidou para compor a chapa, me sinto honrado de ter sido convidado pelo Gabriel, a gente pôde auxiliar aí na composição dessa nossa chapa para a candidatura. Eu sou do CCA, Departamento de Agronomia. Na agronomia há uma certa tolerância já presente, né, Gabriel, que de repente a gente pode, de um certo modo, usar como exemplo para os demais departamentos da universidade. Nós temos as mais diversas vertentes dentro do departamento. Claro, cada um expõe o seu ponto de vista, cada um coloca seu ponto de vista, mas há uma certa convivência pacífica e respeitosa entre esse centro que, de repente, pode ser disseminada mais abertamente. Claro que também há problemas, né, Gabriel, dentro de todos os centros, dentro de todos os departamentos, mas talvez alguns ajam um pouco mais, outros um pouco menos, mas daí dentro dessa linha de tolerância, né? Claro que daí, como chapa para candidatura para a reitoria, a gente também pensa na parte de ensino, na parte de pesquisa, na parte de extensão, mas eu acho muito importante esse destaque que o Gabriel dá para essa base de tudo. A pesquisa vai funcionar muito bem se houver essa tolerância, o ensino vai funcionar muito bem se houver essa convivência harmônica em função da tolerância. A extensão é essencial para a gente ter contato com a comunidade, levar os projetos da universidade para fora, para a comunidade. Precisa ter essa aceitação, essa penetração em todos os setores que a gente possa atingir como universidade. Perfeito. Certo. No fim do ano passado foi aprovada a LGU. Queria que vocês falassem o que vocês acham da LGU, como trabalhar com a LGU, para vocês, porque houve uma rejeição muito grande dentro da própria universidade em relação à LGU. Queria que vocês falassem um pouco sobre o assunto. Veja só, um dos temas que a nossa chapa tem formulado e apresentado, não é o tema de valorizar a gestão acadêmica e técnica, evitando vieses ideológicos. Eu acho que um dos grandes problemas da universidade é exatamente a partir do momento em que uma administração adota um viés ideológico para conduzir essa administração. Então, no que diz respeito à LGU, tá certo? Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é a leitura de um documento na sua totalidade, no seu conjunto, e uma tomada de posição em relação a esse documento na sua totalidade e no seu conjunto. Não é? Eu acho que, do mesmo modo como qualquer pessoa, qualquer projeto, tem pontos positivos e pontos negativos. Quais os positivos e quais os negativos? Isto tudo, o que eu estou tentando dizer é que isto tudo passará por uma avaliação, por um crivo e por um diálogo com as instâncias governamentais o mais aberto e sincero possível, não é? Evitando a contaminação deste diálogo por princípios, seja de situacionismo, seja de oposicionismo, não é? Então, assim, tem vários temas na universidade que precisam ser revistos, não é? Repassados, reexaminados, reestudados. Um dos temas é o da LGU, que é um documento extremamente importante. A posição da comunidade deve ser levada em consideração, não é? Entretanto, eu não acho que nós vamos avançar, não é? Se a gente tratar o tema e o problema de um ponto de vista corporativo. Muito menos se a gente se retirar desse debate, porque é algo que vem de uma outra esfera e nós estamos envolvidos e temos que discutir, né? Temos que participar. Uhum. Recursos, né? A universidade ela sobrevive de recursos do Estado, né? E
existe assim uma série de reclamações em relação ao financiamento da universidade, como manter a universidade com o atual volume de recursos, né? Como é que vocês veem isso? Existe uma forma de administrar melhor esses recursos que já vêm na quantidade que já chega? Ou vocês acham que é possível captar mais recursos? Como é que vocês veem isso? Então, fala alguma coisa, ou fica à vontade. Eu entendo, primeiro, que essa discussão acerca dos recursos é uma discussão fundamental, necessária, mas eu acho que ela passa por este reexame de como a universidade se relaciona com as instâncias governamentais, não é? Quer dizer, eu acho que o diálogo fica prejudicado, tá certo? Quando nós cortamos pontes, não é? E por isso eu estou dizendo que, do ponto de vista nosso, essas pontes nunca devem ser cortadas, tá certo? Inclusive para solucionar problemas que são problemas da comunidade acadêmica, não é? E ao mesmo tempo que repercutem na sociedade, não é? A universidade tem valores a serem defendidos, e esses valores a serem defendidos são quase que instituições acadêmicas a serem defendidas, e essas instituições, elas dependem dos recursos, não é? Aqui eu posso citar o HU, não é? A gente pode citar o hospital veterinário, tá certo? Então, assim, é fundamental, tá certo, que a universidade seja recomposta no seu orçamento, e para isso nós entendemos que é preciso ter um bom trânsito e um bom diálogo com as esferas governamentais. Em segundo lugar, eu acho que é preciso também incentivar as relações público-privadas, né? Eu acho que a política de recusa das relações público-privadas, evidentemente tomando todo o cuidado no estabelecimento dessas relações, não é? Elas podem ser uma fonte de financiamento da universidade extremamente importante, não é? Então, eu para responder a tua pergunta, estaria enfatizando esses dois critérios como critérios de recomposição, não é? Orçamentária, recomposição também do quadro docente e administrativo, porque isso é uma urgência. Né? E nós temos exemplos, né, Gabriel, de até outras universidades, não só no Brasil como no exterior, que têm essas parcerias público-privadas já estabelecidas, ou mesmo aqui na UEL nós temos um exemplo muito interessante de um prédio construído por um ex-aluno nosso, enfim, de uma grande construtora que criou e construiu o prédio e doou para a própria universidade. Então, nós temos um caminho para estimular essas parcerias, por exemplo, atualmente nós temos o Centro de Inteligência Artificial na Agricultura, sendo um pouquinho mais pontual, mas para usar como exemplo, ele tem recurso público e tem recurso de empresas. Então é uma parceria público-privada que tem gerado seus resultados, está em implementação, e é um caminho para a gente seguir, quer dizer, sem fechar portas, sem ser extremamente de um lado onde não se aceita recursos privados, ou de outro lado que é onde não se aceita recursos públicos, enfim, conseguimos fazer esse trânsito entre todos os setores, né, Gabriel? Então, o senhor é da agronomia, né? A gente tem visto que a agronomia tem cada vez se modernizado e se integrado com outras áreas, como o senhor falou, dessa questão da informatização. A gente sabe que em vários lugares pelo planeta têm sido realizadas as hackathons, né? Que são aquelas maratonas de hack, assim, no sentido assim, de criar soluções, no caso ali do departamento do senhor, do agronegócio, né? Como integrar isso, como fazer com que essas soluções sejam disseminadas para outros departamentos? Como é que o senhor vê isso? Excelente pergunta, né? Então, nós podemos usar isso como modelo, né? Então,
nós temos uma integração. Universidade, vou dar esse exemplo aqui desse centro. A UEL, junto com a UTFPR, junto com o IDR Paraná, que é o antigo IAPAR, junto com a Embrapa Soja, junto com outras instituições, a Fundação ABC, por exemplo, lá da região de Ponta Grossa, Castro, estão trabalhando em conjunto, mas não para chegar nesse nível de aplicação. Nós vamos gerar o conhecimento para transferir esse conhecimento para potenciais pessoas interessadas. Agora me faltou a palavra, inovadores. Potenciais inovadores, o pessoal de Hackathon, o pessoal... Por exemplo, Londrina é um polo de inovação na parte agrícola. Me permita falar um pouquinho da parte agrícola, Gabriel. E até da parte de computação, como eu tenho formação nas duas áreas, isso me empolga um pouco. Né? Então, aqui em Londrina é um polo de inovação reconhecido pelo Ministério da Agricultura, justamente nesse setor de agricultura. Nós temos a AgroValley, nós temos todo esse complexo, o próprio Sebrae auxiliando bastante a gente nessa composição. E isso serve de exemplo, né, para todas as outras áreas da universidade. A gente consegue esse trânsito da academia para chegar até na aplicação, lá na frente. A universidade consegue fazer tudo isso sozinho? Talvez a gente conseguisse, mas não é o nosso objetivo fazer sozinho. Nosso objetivo é envolver todo mundo, é fazer algo, ao invés de a gente fazer um campeonato simples, a gente faz um campeonato brasileiro, com todos os times participando, para realmente ficar algo muito positivo e gerar resultados muito satisfatórios aplicados para a comunidade, gerando o produto final. Muitas vezes na ciência a gente faz a parte inicial na academia, e aí a ponte com a aplicação fica faltando, fica uma lacuna. E as empresas desenvolvem as pesquisas delas, nós desenvolvemos a nossa fica uma ponte. Então, esse tipo de trabalho faz essa conexão, faz essa ligação da pesquisa que está sendo feita pela universidade, chegando lá na aplicação direta. Então, acho que esse é um caminho importante para que a gente pode seguir dentro dessa proposta nossa de, não só na parte agrícola, na parte computacional, mas na parte de saúde, em outros setores que nós temos, mesmo na parte da educação principalmente, para a gente conseguir atingir todos esses níveis, usando esse exemplo do Hackathon que você mencionou. Então, mas como integrar com outros cursos, né? A gente sabe que na agronomia está bem desenvolvido. Como integrar em outros cursos? Saúde, por exemplo, que a gente precisa de desenvolvimento, química, biologia, biomedicina. A gente sabe que a gente precisa que a tecnologia chegue para desenvolver, até para ter mais patentes. A UEL tem várias patentes, mas a UEL registrar mais patentes, né? E ter essa parceria público-privada que o senhor mencionou para gerar mais dividendos para a UEL. Como é que você vê? Se você me permite, Marcelo, Vitor, aí você toca numa questão extremamente importante que me leva a chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, para a reforma do novo ensino médio. Não é? O novo ensino médio está sendo implantado, já tem alguns estados, inclusive, que estão mais avançados na implantação do novo ensino médio, não é? Outros menos. Paraná está dentro da normalidade, não é? Na implantação do novo ensino médio. Até 2024 a expectativa é de que nós já tenhamos as primeiras turmas sendo formadas neste novo paradigma de ensino médio. Por que eu estou chamando a atenção para o ensino médio? Por causa da reformulação que foi feita nele e em função, mais pontualmente, especificamente, em função da criação de um quinto itinerário no ensino médio, que é o ensino tecnológico. Não é? A formação tecnológica é um quinto itinerário. E aí você chamou bem a atenção. Nos itinerários tecnológicos, nós temos mais de 200 cursos tecnológicos abertos à escolha, pelos alunos que vão fazer essa trajetória, então. Não é? Junto a isto, eu lembro da reforma que está sendo feita na universidade, não é? Com o novo extensionismo. O que seria o novo extensionismo? Seria o seguinte... É uma proposta que está vindo do MEC para ser implantada nas universidades
De tal modo que os cursos e os docentes, os professores, irão começar a ministrar cursos extensionistas, disciplinas extensionistas. E essa carga de trabalho dos professores passa a integrar a carga horária de trabalho de cada docente, não é? Então veja, o que está se constituindo é uma grande articulação entre universidade e ensino médio, exatamente na perspectiva de que a universidade seja capaz de formar também profissionais técnicos, não é? Especializados na sua... Porque essa é uma grande demanda. Você vê, hoje nós temos uma quantidade enorme de profissionais diplomados sem exercer a profissão. Por outro lado, o mercado pede formação tecnológica, não é? Que não tem à disposição. Não é? Isso é uma demanda do mercado já antiga. Não é? É uma demanda no sentido de a universidade é aberta a todos. Todos podem frequentar a universidade. Mas a universidade, então, pobre, rico, branco, não branco, homo, hétero, todo mundo pode frequentar a universidade. Entretanto, a universidade exige um determinado perfil, não é? Deste ingressante, deste potencial ingressante. E muita gente não está disposto, não tem este perfil, não é? Então, o ensino tecnológico, isso não significa que quem optar pelo ensino tecnológico não possa entrar na universidade, mas o ensino tecnológico é uma grande porta de entrada para o mercado brasileiro, para a formação, não é, de profissionais para o mercado brasileiro, cuja demanda é para ontem. Mas, então, qual seria o perfil do ingressante da universidade? Como é que seria selecionado isso? Gabriel, só se me permite, só complementando a parte anterior, daí a gente responde a pergunta dele. Você mencionou ensino médio. Só fazer uma propaganda para o Vitor aqui, tem uma ex-aluna nossa aqui que ela participou daquele programa de jovem aprendiz. Quer dizer, ela começou na universidade quando ela estava no ensino médio, né? E hoje ela está na Forbes, né? Então, ela tem uma empresa, uma startup. Começou na UEL, a startup, nós auxiliamos ela na criação da startup. Ela foi minha aluna depois, ela foi minha jovem aprendiz, foi minha aluna de mestrado, depois de doutorado, fez a graduação conosco e hoje ela é reconhecida internacionalmente. Então, nós temos essas condições de passar, né, fazendo um paralelo com o que você mencionou, além desse fato que você mencionou, né, nós temos essa condição de a universidade também auxiliar nesse caminho, né? E claro, daí tem toda essa composição que o Gabriel mencionou de haver essas possibilidades extras, né? Junto com a universidade ou além da universidade, no sentido de curso superior, mas no curso tecnológico. Certo. E em relação aos técnicos, né? A gente vê que está faltando técnicos na universidade, em diversos departamentos. E isso daí tem sido um problema. Vários professores já me relataram que têm tido dificuldade, que eles têm exercido funções que antes eram exercidas por técnicos, né? E que isso daí tem sobrecarregado eles. Daí eu queria que vocês falassem como é que vocês vão lidar com essa questão. Nós temos técnicos e professores, né, Gabriel? Professores também, eles falam questão de faltam professores concursados e até mesmo professores adjuntos, né? Acho que é uma preocupação grande nossa aí para como fazer essas contratações tão logo seja aprovada pelas novas legislações. A gente imagina que está represado, mas logo vai haver um desafogamento, vamos colocar dessa forma, e é uma ideia nossa fazer as contratações da melhor forma possível, né? E além de que em alguns casos está tendo uma terceirização, né, Gabriel? Na verdade, os concursos, não é? E a reposição do quadro docente, técnico, administrativo, não é? A reposição, quando está sendo feita,
ela está sendo feita via uma espécie de terceirização, não é? Ou seja, não se está realizando concursos públicos, seja para a contratação de docentes, ou seja para a chamada, porque também tem concursos já realizados, não é? Em que os candidatos aprovados estão na expectativa de serem chamados, não é? E se não são chamados no prazo de 2 anos, aquele concurso caduca, o que significa desperdício de recursos, né? Porque, enfim, tem custos para você fazer um concurso público. Os não é? testes seletivos, né? Então estão sendo substituídos esses concursos, ou os novos concursos, ou os concursos já realizados, a chamada dos candidatos aprovados, bem como o quadro técnico-administrativo está sendo substituído por uma espécie de terceirização, ou seja, substituição de mão de obra concursada por mão de obra contratada. Aí, por tempo... Isto tudo precisa ser equalizado, né? Então, nós precisamos fazer um grande balanço na universidade para ver quais são as áreas, porque assim, isso também não é uma situação generalizada no sentido de que há setores e departamentos com uma premência maior, não é? Quase que uma urgência na solução do problema, e há setores onde a situação é menos urgente. Nós precisamos ter esse levantamento, tá certo? E fazer uma gestão junto ao governo estadual para que isto seja sanado preferencialmente através da realização de concursos ou da contratação daqueles profissionais que já estão concursados e que ainda não foram chamados. Acho que assim, nós temos os testes seletivos, né, que são esse prazo de 2 anos, que seria referente a terceirização, e nossa expectativa é que haja esses concursos públicos o mais rápido possível para que seja reposto conforme essa equalização que o Gabriel mencionou. Certo. Em relação às bolsas do CNPq, elas reduziram bastante, né? Eu me recordo que o senhor foi bolsista do CNPq, né? O senhor também foi? Fui. E, como é que vocês veem essa questão do CNPq? Como é que... porque muita gente dependia desses recursos para poder dedicar à pesquisa, né? Como é que vocês veem essa questão? Atualmente, o que tem acontecido? Tem um impacto generalizado, né? A gente percebe até na disponibilidade de alunos interessados em se inscrever em mestrado e doutorado. A gente não sabe se exatamente é um reflexo dessa baixa disponibilidade, mas o que nós vemos em relação a isso? Aquele aluno que realmente está interessado em fazer pesquisa e trabalhar em pesquisa, ele tem vindo, né? E aí acaba acontecendo que aquele aluno que talvez quisesse a bolsa, não para exatamente prosseguir na pesquisa, mas como um intermediário entre não haver um posicionamento na iniciativa privada e ter algum recurso para sua manutenção, que é desejável por todos, então a gente tem conseguido captar esses alunos realmente interessados. Então, acaba dando até algum reflexo na qualidade dos alunos, né? Então a gente tem observado nos últimos anos alguns alunos com uma qualidade melhor em função de ele estar mais disponível para fazer aquela pesquisa. Mas claro, quando nós temos mais recursos é mais interessante, né? Nós temos um potencial maior de ter uma seleção dos candidatos. Agora, tem algo que está à nossa mão como reitor e vice-reitor, e tem situações que não estão ao nosso alcance. Então nós temos que trabalhar com as ferramentas que nós temos na mão e com as disposições que nos chegam para que a gente possa trabalhar. Uma coisa é chegar a uma disposição e a gente ser contrário e não participar nem da discussão, se abster de fazer discussão, como aconteceu em algumas situações no passado, sem desmerecer nenhum tipo de comportamento do passado. Mas creio que o nosso posicionamento é conseguir interagir com todas essas esferas, conseguir discutir com todas essas esferas, expor esse ponto, o que é importante, o que não é importante. Esses recursos são importantes, então, para a gente conseguir incrementar esse lado também. Uhum. A parte de pesquisa na universidade é um lado essencial.
como você mencionou, sou pesquisador, bolsista de produtividade do CNPq. Já tive diversos projetos de pesquisa com o CNPq, assim como com a Fundação Araucária, agora a gente tem, enfim, com o FINEP já tivemos também. Então são recursos importantes para nós conseguirmos trabalhar na universidade. Por outro lado, as próprias agências de fomento têm estimulado essa parceria público-privada que a gente mencionou. Então, a Fundação Araucária, por exemplo, eles passam o recurso para pesquisa? Passam, desde que a instituição se comprometa a arrecadar a outra metade com a iniciativa privada. A própria FAPESP, né, surgiu o edital da FAPESP aberto para o Brasil inteiro, apesar dela ser uma fundação de São Paulo, aberto para o Brasil inteiro. Justamente nessa linha, quer dizer, metade do recurso, 5 milhões, a FAPESP dava via Ministério da Ciência e Tecnologia, e os outros 5 milhões deveriam ser captados da iniciativa privada para fazer os outros centros de inteligência artificial no Brasil. Então está havendo essa visão que, por um lado, pode ser entendida como desgastante, né? Ou seja, está faltando recurso. Por outro lado, é uma visão de que nos força, no bom sentido, a fazer essas parcerias, a chegar com a nossa pesquisa mais perto da sociedade, a chegar com a nossa pesquisa mais perto da aplicação, onde tem a parte empresarial também. Então, a gente sente que há alguma transformação, enfim, em função de linhas adotadas em outras esferas políticas, que não é o caso de a gente mencionar, mas que talvez essa transformação nunca é... Tudo que sai da zona de conforto a gente acaba sentindo, mas tem algumas mexidas na zona de conforto que talvez sejam melhores para o futuro. Vamos ver, mas eu acho que o ponto principal é que nós temos as regras e nós, como chapa, pretendemos fazer o melhor possível para a nossa universidade com essas regras que são postas. Um posicionamento seria ser contrário e ficar parado de braços cruzados. Outro posicionamento a regra é essa. Vamos trabalhar nesse sentido. Claro, se nós não concordarmos, expomos essa discordância, mas teremos que trabalhar de alguma forma ou outra. Ô Vitor, você me permite? Claro. Veja só, muito provavelmente, se você for ouvir, como você vai ouvir todas as chapas, eu imagino que num certo nível o discurso das chapas vai se assemelhar muito, não é? Então, assim, a defesa da recomposição do quadro funcional, a defesa de uma universidade pública e gratuita para todos, a defesa de bolsas, de programas de pós-graduação, de programas de graduação que incentivem a iniciação, enfim, não é? Você vai se deparar com uma espécie de discurso standard, padrão, não é? Inclusive o nosso. Inclusive o nosso, não é? O que muda? E é isso que me parece. Assim eu entendo. Há uma chave, não é? Que gerencia esses discursos. E no nosso caso, é isso que eu queria chamar a atenção. Eu gostaria de complementar o que o Marcelo disse, o Canteri disse. Eu gostaria de complementar dizendo o seguinte: eu acho pesquisa fundamental e deve ser incentivada com programas de bolsa, financiamento, laboratórios e por aí fora. Entretanto, nós precisamos também mostrar para as esferas governamentais e para a sociedade, que é quem banca a universidade com dinheiro público, não é? Nós precisamos mostrar a relevância do que fazemos, não é? E eu acho que a universidade tem uma pesquisa de ponta muito relevante, não é? Acho que o exemplo que o Canteri está dando aqui é muito evidente, para ficar no microcosmos, não é? Existem outros. Sim. Nós vimos durante a pandemia, inclusive a UEL, não é? Com pesquisas extremamente relevantes e tal, não é? Por outro lado, nós temos também setores que têm feito uma produção que a sociedade se pergunta, para que isto? Não é?
E às vezes até a universidade se torna motivo de chacota, não é? Em função das pesquisas desenvolvidas. Tá certo? Pesquisas que... Aí que está pesquisas que têm que ter repercussão. Então veja, a universidade, ela se constituiu nas últimas décadas como uma instituição que valoriza excessivamente a quantificação da pesquisa, não é? E avalia muito pouco a qualidade da pesquisa. Basta então a gente ver os índices. Então, assim, quando a gente pega os índices quantitativos, a universidade brasileira e a UEL também está num determinado patamar. Mas quando a gente pega as citações dos trabalhos das universidades brasileiras em órgãos de referência internacional, não é? O padrão cai demais. Portanto, há uma baixa repercussão desta pesquisa, por mais que quantitativamente. Então, o que no fundo eu estou querendo dizer isto? Eu estou querendo dizer com isto, nós também precisamos convencer o Estado e a sociedade. Mas vale ressaltar, vocês estão falando só da UEL, né? De todas as universidades. De todas as universidades, não é? De todas as universidades, incluso a UEL, não é? Esse é um problema generalizado, tá certo? Eu acho que a partir do momento em que a universidade, e isto se demonstra do ponto de vista prático, quando a universidade retorna para a sociedade um ganho importantíssimo, ela tem o apoio da sociedade. E as demandas da universidade terão o apoio da universidade. Esse me parece um outro problema que a gente pretende atacar, inclusive por isso até o nome da nossa chapa é UEL de volta para casa. Porque nós entendemos que se abriu uma espécie de fosso entre universidade e comunidade, não é? E nós queremos construir pontes, não é? E não alargar fossos. Certo. E a UEL é uma cidade praticamente, né? É maior do que muitas cidades aqui do Paraná em termos assim de número de pessoas que envolve tanto o número de alunos, professores e a estrutura, né? Eu queria pegar justamente nessa questão da estrutura, como atualizar os laboratórios, a condição de trabalho para todas essas pessoas. Como é que vocês veem isso? Esse é um ponto, né, que nos preocupa também, né? Se a gente compara com outras universidades estaduais, nós estamos relativamente bem, mas há crítica sempre à parte estrutural da universidade, e a gente é constante essas reformas, novos prédios, reforma de prédios é algo constante, a parte estrutural necessita ser feita. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, me permita, Gabriel, estou falando bastante da minha área, mas da fazenda escola. Então, tem um asfalto para ir para a fazenda escola, mas qual a relevância desse asfalto? Começa essa discussão, mas faz parte da infraestrutura para que a gente consiga melhorar a parte de pesquisa, consiga até abrir a universidade para visitações externas, para facilitar a chegada, para mostrar as pesquisas que são feitas na parte de extensão junto, né, que é um outro ponto que tem sido fomentado muito em outras esferas políticas, né? A universidade participando mais da comunidade em termos de extensão. Função da universidade, política, ensino e extensão. Ensino, pesquisa e extensão. Ensino, a UEL é muito bem qualificada. Os rankings que nós temos uma excelente qualificação dos mais diversos cursos. Pesquisa, nós temos uma das maiores índices pesquisadores, com esse exemplo aí de pesquisa em termos de bolsista produtividade, que é um ranking que o CNPq faz, enfim, pode servir como um ranqueamento. Agora, extensão, nós temos alguns projetos, e aí vem essa diminuição do fosso que o Gabriel mencionou. Então, incrementar essa parte da extensão e aproveitando esse fomento que está sendo feito por outras esferas, até de algumas reformulações de cursos que nós temos que fazer, voltando mais nossos alunos para a parte da extensão, isso facilita esse atingir a comunidade. E aí é uma reação em cadeia. Né? Atualmente nós estamos numa dependência grande de recursos estaduais.
né? Então, qualquer nova fundação, qualquer novo prédio depende de recursos estaduais. Mas nós migrando para esse caminho de atingir mais a comunidade sabendo da importância da universidade, estreitando mais parcerias, tem esse exemplo que eu falei de um prédio feito por uma construtora aqui de Londrina, dentro da universidade. Por que não podemos fazer mais disso? Claro que a construtora se sentiu... Tem que ter algum benefício, tem que ter um retorno, é um ganha-ganha, os dois lados vão ganhar. Então nós podemos ter esse tipo de migração, não simplesmente depender de recurso público, o que atualmente nós dependemos, mas também ter outras formas de captar recursos. E outra, não só recurso público estadual, recurso público federal, outras, e principalmente da sociedade. A Londrina é uma cidade rica, uma cidade pujante, aqui no norte do Paraná, uma das referências em termos de Brasil. Por que nós não conseguimos fazer essas parcerias melhores? Não tem motivo, nós podemos expandir isso daí para incrementar ainda mais nossa universidade. O professor Gabriel mencionou a parceria pública e privada. A UEL teria condições de entrar em contato com as empresas que já existem na cidade e ver as demandas tecnológicas e científicas que cada empresa teria para melhorar os seus produtos, para desenvolver as empresas daqui e retroalimentar a pesquisa? Existe essa condição? Eu acho, o Marcelo tocou num ponto que é fundamental. Todos os cursos da UEL, não é, estão começando a discutir uma reforma curricular. E o senhor faz parte do Conselho de Educação, né? Do Conselho Nacional de Educação, isto. Só que eu sou da Câmara Básica. Tem duas câmaras no CNE, a Câmara Básica e a Câmara Superior. Uhum. Eu estou ocupando uma cadeira na Câmara Básica, no ensino básico, né? Certo. Mas então, algumas das coisas que eu estou trazendo aqui para você nessa entrevista são discussões que a gente tem lá, no CNE. Então, assim, tem uma questão que está na ordem do dia, que é a reforma dos currículos de todos os cursos da universidade, não é? Com a nova política extensionista. Então é exatamente isso que o Marcelo estava dizendo. Os cursos agora oferecerão, então eu acho que esta reforma permitirá um diálogo mais profícuo entre universidade e o conhecimento produzido na universidade com a comunidade e com o mercado local, não é? No sentido de receber e oferecer numa relação mais próxima entre os pesquisadores, os estudantes e o mercado e a sociedade. Não é? Então, acho plenamente viável isto. Agora, certamente, a gente ganhando a eleição para a reitoria, a primeira coisa que nós precisamos fazer é um mapeamento da situação na universidade. Porque a gente tem recebido vídeos de equipamento sob goteira de chuva. Não é? Então, assim, laboratórios com equipamentos caríssimos, não é? Que estão cobertos com plástico porque chove naquele ambiente. Não é? Então, assim, tem uma situação que é emergencial. Não adianta a gente ficar construindo prédios e prédios e não cuidar do patrimônio já existente. Não é? Então, assim, esta situação é emergencial. Então, assim, eu imagino que uma espécie de centro de atenção inicial, não é exatamente o levantamento deste quadro, tá certo? E atacá-lo com recursos para recuperar esse patrimônio, não é? E preservar, porque você imagina o gasto perda de dinheiro público que não é uma máquina tomar chuva e estragar, não é? Agora, nós não nos furtamos ao diálogo com quem quer que seja. Não é? Então nós temos deputados federais de Londrina que podem ajudar a trazer verba também para a universidade. Não é? Então, assim, nós não vamos dizer com este deputado eu não converso. Não, eu converso com todos os deputados. Nós temos que ter canais abertos. Não é? Por quê? Porque o nosso interesse é a universidade. Não é a ideologia A, B ou C. Tá certo.
Para as considerações finais, o que vocês gostariam de falar agora, nesse momento? Eu gostaria de me dirigir, em especial, aos docentes, aos alunos, aos servidores técnicos administrativos, que ao longo desses últimos anos sentiram-se no exercício do seu trabalho, não é, ou da sua função, sentiram-se desconfortáveis para manifestar-se ou para manifestar o seu modo de pensar por algum motivo. Isto não é o ambiente que nós queremos. E isto é prejudicial. Veja, chama atenção, isso é prejudicial. Não só àqueles que estão se sentindo desconfortáveis em manifestar o seu ponto de vista, o seu pensamento, o seu entendimento. Mas isso é prejudicial mesmo àqueles que não se sentem desconfortáveis para manifestar o seu ponto de vista e o seu pensamento. Por que eu digo isto? Porque quando eu estou convencido de uma ideia e posso defendê-la publicamente, esta ideia precisa do contraditório. Este ambiente não pode se sustentar na universidade. Então, se eu tenho uma palavra final, é dirigida a essas pessoas. E peço a elas para que elas reflitam bastante no dia 12 de abril. Certo. Não, essa mesma linha do professor Gabriel, né? E lembrando também que a nossa chapa se preocupa com essa convivência harmônica dentro da universidade e presta atenção nos três principais pilares ali do ensino, pesquisa e extensão, mas criando essa atmosfera para que essas três áreas possam crescer e interagir com a comunidade, com a nossa sociedade, com a Londrina, com a região de Londrina. Então, acho que esse é um ponto que nós iremos trabalhar na nossa gestão, caso a comunidade opte por comunidade universitária, opte por nos escolher, né? Então, os professores, aos alunos e aos técnicos administrativos, nós deixamos aqui a nossa abertura para que eles possam livremente optar entre nós ou outros que eles achem mais conveniente. Certo. Como é que vocês veem a UEL no fim do mandato, de um eventual mandato de vocês? Como é que vocês vislumbram a UEL? Tipo o mundo Disney, mais ou menos, assim, né? Eu acho que pacificada, não? Assim eu espero. Pacificada não significa dizer sem divergências. Divergências existem e vão continuar existindo, não é? É da natureza humana isto, não é certo? Não é pacificado, então não é abolir as diferenças, não. É tratar as diferenças como uma academia nos ensinou a tratar umas diferenças, ou seja, debatendo, respeitando o ponto de vista do outro, debatendo. Então, pacificada nesse sentido, não é? No sentido de voltar a ser um ambiente em que as pessoas possam se sentir confortáveis, que as pessoas possam se sentir livres para manifestar o modo delas pensar e sejam criticadas também, mas para isso elas precisam manifestar o seu ponto de vista. Não é? E com pontes, a universidade com pontes reatadas com a comunidade, resgatando então aqueles valores centrais que levaram a cidade de Londrina e a região a criar uma universidade. Não é? É esse resgate um pouco que nós queremos de que a UEL retorne à casa. Tá certo. Tá? Tá bom então, professores. Né? Muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos, Vitor. Obrigado aí pelas perguntas, foi muito satisfatório. Nesta edição, nós conversamos com os candidatos a reitor e vice da chapa 1, UEL de Volta para Casa, Gabriel Giannatasio, do Centro de Letras e Ciências Humanas, e Marcelo Canteri, do Centro de Ciências Agrárias. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.
Você acabou de ouvir o FolhaCast, uma edição especial sobre as eleições da UEL. A produção do programa foi de Adriana Decunto e a edição de Patrícia Maria Alves. A entrevista foi minha, Vitor Ogawa.